ganhasse era mínimo, era o mínimo. Agora, não é a mesma coisa. Sim, o pessoal que gosta dela fala, ué, tu tá por lugar, por que tu não sai candidata? Então, tem que chamar ela. Na verdade, político, cara, ele quer ganhar dos dois lados. Ele quer ser alto de centro. Eu não sou direita nem esquerda. Ele vai falar, ele vai alegar isso. É neutralidade. Eu estou aqui para governar para todos. Porque o Walter mesmo não é de esquerda. Ele não é. Ele mesmo. Justamente ele não é. E o cara que é esquerda, o cara não pode nem dizer que o cara é cristão, o cara, entendeu? O esquerda, ele é tudo outra vez. Boa noite, pessoal. Voltamos. Estão me acompanhando direitinho? Tudo bem? Ninguém está passando mal, não, né? E, geralmente essas aulas assim de pequena e grande circulação, sistema cardiovascular, as pessoas ficam um pouco assustadas, né? Mas é como eu falei para vocês, tranquilo. Vamos falando, repetindo, não tem problema. A gente segue aí conforme o ritmo de cada um. Tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Mas aí, então, não, beleza. Eu quero avaliação, mas uma empresa particular. Então, aqui, eu parei, né, na parte que fala que o sangue rico em oxigênio, ele vai fluir através das veias pulmonares até o átrio esquerdo no coração. Daí eu falei assim, né, para vocês. Terminei até a aula que aí caiu, né? Falando assim, ué, professora, mas a senhora não falou que quem transporta sangue rico em oxigênio são as artérias? Como que esse sangue aí, né, rico em oxigênio, está sendo transportado pelas veias pulmonares? Lembra que eu falei que tinha exceção? Então, a exceção é essa, tá? As veias pulmonares, elas vão transportar o sangue rico em oxigênio. Assim como, vindo aqui, ó. Peraí, deixa eu arrumar. Assim também como, tá? O átrio esquerdo, ele vai... Peraí, não, eu aqui pulei, tá bom? O sangue rico, vocês entenderam, né? Que as veias pulmonares, elas vão transportar o sangue rico em oxigênio, deu para entender a exceção, né? As únicas veias que transportam sangue rico em oxigênio são as veias pulmonares, tá? Ao encher o átrio esquerdo, envia o sangue rico em oxigênio até o ventrículo esquerdo. Quando o ventrículo esquerdo ele fica cheio, ele vai bombear o sangue através da válvula aórtica. Por fim, o sangue rico em oxigênio, ele vai irrigar todo o organismo, tá? Fornecendo a energia necessária para todo o funcionamento dos órgãos, tá? Aliás, para o funcionamento de todos os órgãos, tá bom? Deu para entender? Tudo bem? Sim, professora. Tranquilo, né? Se alguém Professora, tiver... só para confirmar, as únicas veias que transportam sangue rico em oxigênio são as veias pulmonares. Exatamente, correto? Isso mesmo. Certinho, tá? São a exceção que tem são as veias pulmonares, são as únicas que vão transportar o sangue rico em oxigênio. Isso pode cair em concurso público, né?
porque pode virar uma pegadinha, né? Porque a gente, uma vez que entendeu que as veias, elas transportam sangue venoso e as artérias do sangue rico em oxigênio, mas tem a exceção das veias pulmonares. Espera que eu tô só admitindo as pessoas. Tudo bem aí, então, né, gente? Deu para entender direitinho, né? Deixa eu continuar. Eu mandei aí no grupo do terceiro módulo, mural, né? Que acho que foi a Lili que montou o grupo, um vídeo bastante interessante de um professor que eu gosto bastante. Ele é professor que prepara para concurso. Eita, que caiu até o Professora, fone. Oi? a senhora é administradora desse mural? É porque eu vendi meu celular, tive que trocar de chip. Aí, como a Lili tá passando lá por uns problemas de família e tal, eu não tô sem graça de mandar mensagem pra ela pra pedir pra ela me colocar nesse mural. Se a senhora for administradora, tem como a senhora me colocar no grupo, por favor? Eu vou... Deixa eu ver aqui, tá, né? Eu tô olhando aqui. Ah, eu sou. Não sabia não que eu era, mas eu sou também. Qual é o teu telefone? É 997 87 Espera aí um pouquinho. 84 tá. 997 87 84 87. É a Grace? Isso, Grace. Alguém mais precisa entrar no grupo do terceiro módulo? Não, ele quando a gente chama, a gente pega o número da placa, pega o número Alguém precisa? Senão já me dá o número que eu já, quando terminar essa aula, eu já adiciono. Alguém precisa? O do pessoal do segundo módulo, eu mandei o vídeo para Camila e para Kátia. Eu acho que elas não entraram na aula hoje. Mas esse vídeo é bem legal, gente. É um vídeo que fala sobre a pequena e grande circulação. Aí tem o desenho mostrando, falando do sangue que vai, o sangue que vem, para a gente entender de forma bem clara o papel da pequena e da grande circulação. E aí vocês assistam, tá? Porque é conhecimento aí para vocês, e tanto é que ele é um professor que ele é concurseiro, tá? Ele treina, ele dá aulas para preparatórios para concurso, né? E é bem legal mesmo. Tudo bem então aí, gente? Deu para entender? Essa foi apenas uma revisão, tá? Da parte do sistema cardiovascular, como eu falei para vocês, porque vocês tiveram, né, anatomia no primeiro módulo. O pessoal do terceiro módulo já teve no ano passado, né? Tá um pouquinho mais longe. E o pessoal do primeiro módulo teve anatomia no semestre passado. Então, acho que deu para revisar aí e lembrar um pouquinho dessa parte. Se por acaso alguém estiver com dúvidas, com insegurança, a gente conversa, sem problema. Eu vou agora entrar nas complicações, tá bom? Do sistema cardiovascular. Então, a gente entendeu aí um pouco da parte de como funciona esse sistema, e aí a gente vai falar agora das complicações, das patologias que podem se agravar aí pelo sistema cardiovascular. Lembrando daquilo que eu falei para vocês, né? O sistema cardiovascular, ele é um dos que leva mais pacientes para dentro de uma unidade de terapia intensiva. Deixa eu compartilhar minha outra tela. Então, aqui, estou compartilhando, tá?
as complicações do sistema cardiovascular. As pessoas que sofrem, tá, com doenças, né, com a doença cardiovascular, eles são chamados, né, de cardiopata. Eles têm uma cardiopatia. Pessoas que têm problema nessa parte, né, cardiovascular. Esse termo, né, ele descreve uma doença do coração ou dos vasos sanguíneos, que são conhecidas também como complicações cardíacas, né? Peraí que eu estou admitindo pessoas. Segundo a Organização, né, Mundial de Saúde, a OMS, 17,5 milhões de pessoas, vejam só, 17,5 milhões de pessoas morrem todo ano em decorrência de doenças cardiovasculares. Essa é a principal causa de mortes no mundo. Vocês sabiam disso? A principal causa de mortes no mundo são as doenças do coração. São as doenças do sistema cardiovascular. Vocês tinham conhecimento? Imaginavam essas coisas? Imaginavam como que essa parte, né, leva o paciente ao óbito? Eu acho que é bem simples de pensar, né? Porque Sim, professora, eu já ouvi falar. Sim, né? É bem, também. as estatísticas mostram. Uma das coisas que ficou bem assim, meio que suspeito, né? Na pandemia aí no Covid, só se falava da morte por Covid, né? Parecia que ninguém mais morria de outra doença, não é, gente? Só se falava da morte por Covid, né? Covid, morte, óbito, Covid. E as outras doenças, e principalmente as doenças do sistema cardiovascular, ó, ninguém nem falava mais, parecia que ninguém mais morria do coração, ninguém mais tinha infarto, ninguém mais tinha nada do sistema cardiovascular. Foi impressionante, né? Mas depois foi visto que houve umas falcatruas, né? A gente sabe aí, não sei se vocês têm esse conhecimento, mas de que foi dado aí algumas ordens a médicos, né? Às instituições, que quando acontecesse um óbito de um paciente, não era para se investigar a causa, simplesmente era já para alegar e dar o óbito como Covid, né? Morte pelo Covid. Então, por isso que o número de mortes, né, pelo Covid subiu, que foi, assim, impressionante, mas não era certeza ser Covid. Pessoas que chegavam com quadro de dor no peito, falta de ar e a óbito, já era lá classificado como Covid. Professora, Oi? no meio dessa pandemia toda, não sei se a senhora teve tempo de ver, porque como me dedico de enfermeira pública, né? Mas eu vi relatos de pessoas no Face e tal, dizendo que não podia enterrar, que não era Covid, era outro tipo de doença, só que lá estava atestado que era Covid. Tipo, a família não pode fazer nada. Eu acho isso uma puta de uma sacanagem. Foi muito mesmo, Drace. Eu fiquei sabendo, cheguei a ver algumas reportagens, né, de como, não sei, vocês devem ter escutado isso também. Quando o paciente ele ia a óbito, ele tinha um diagnóstico de Covid, né, o óbito por Covid, não tem enterro. Aliás, não tem velório, né? Já é rapidinho. Por exemplo, chega no cemitério meio-dia e meia já está enterrando. Não tinha tempo para se fazer velório. Caixão lacrado, então não dava para ver, né, a pessoa, e era rápido, né, uma coisa bem assim, fria, não podia chamar pessoas para participar, era só família. E aí foram descobertos, né, depois, em algumas reportagens, em entrevistas, se eu vi na televisão, acho que foi no interior, se eu não me engano, uma família que foi lá no cemitério e desenterrou, né, a pessoa da família, que acho que era a avó, para ver também se era a avó que estava lá enterrada, porque houve muito erro também em identificação das pessoas. Eu não sei se eu comentei com vocês
Eu acho que não, porque isso foi no semestre passado, eu comentei com a outra turma. Infelizmente, houveram muitas falhas, tá? De identificação. Eu tenho, né, uma aluna que estuda comigo segurança do trabalho, que o vizinho dela faleceu, tá? Ele faleceu de Covid, foi diagnosticado com Covid mesmo. Ele até tinha mesmo todas as características de que era o Covid. E aí, ele ficou internado no hospital de campanha, aqui no Guarujá, e acabou indo a óbito. Quando aconteceram os óbitos, né, lá, eles ligam para o familiar, a familiar vai até lá, mas o familiar ele não reconhece o corpo, não há um reconhecimento do corpo. Simplesmente entrega para a família a documentação da pessoa que foi a óbito, as roupas da pessoa, e a família não tem contato nenhum com o corpo. Vai encontrar o corpo só lá no dia do enterro, né? Que nem tem velório, já é direto enterro. Beleza, esse vizinho dessa minha aluna faleceu, houve o enterro, né? Caixão lacrado, não teve reconhecimento do corpo, nada. Isso acho que, se eu não me engano, foi numa sexta-feira. Quando foi no sábado, a mulher dele estava em casa, o telefone tocou, era uma médica, tá, do hospital de campanha, ligando para ela, dizendo, né, passando as informações do marido dela, dizendo que ele encontrava-se estável, mantendo os sinais. Como essa mulher ficou? Como é que vocês acham? Ela surtou. Como que ela enterra o marido um dia, né, um dia anterior, e um dia depois o médico liga dizendo que o marido dela estava estável, mantendo sinais, entendeu? Então, assim, tiveram muitas falhas, tá? Tanto de diagnóstico que era dado de Covid e não era Covid, como também pessoas sendo enterradas com nomes, né, não sendo a própria pessoa. Então, assim, foi assim uma catástrofe, né, gente? Eu vi reportagem, não sei se é real, mas que tava um cemitério lá em São Paulo, que tava com várias covas, do jeito que eles falaram, parece que o Covid chegou e saiu levando assim, ó, meio mundo. Aí tem uma foto que tem, tipo assim, 4 pessoas segurando o caixão, cada uma segurando com uma mão. A minha mãe falou assim, você acha mesmo que uma pessoa consegue carregar um caixão com uma mão só? Não consegue. Aí, dizendo que tinha enterrado o caixão vazio, pelo amor de Deus. Isso é desumano, coragem desse povo. Foi, assim, uma falha enorme, né, Drace? A gente viu muitas coisas, né? Se for parar, gente, para investigar, acho que vai descobrir tanta mentira. E continua errando, né, professora? Continua, né, Continuam Luana? errando, Infelizmente, sim, viu? porque Pode falar. imagina quantas pessoas, né? Eles não erraram num resultado ou deram o resultado errado, né? Eu acho que continua ainda, até muita politicagem, é muito dinheiro correndo, sabe? E descarga o ser humano, eu acho. É verdade, viu? Infelizmente, na verdade, houve uma guerra política, né? De interesses próprios, né? Vocês viram que também as questões das compras dos ventiladores mecânicos, né? O Rio de Janeiro fazendo um superfaturamento, né? Muita Sim. coisa errada, né? Vocês viram que lá teve uma época que houve um momento que Belém do Pará, Amazonas, eles ficaram sendo o epicentro, né? O pico, assim, foi assustador. Eu vi uma reportagem, nem cheguei a ver toda, não, porque eu fiquei bem mexida. Aquele repórter do SBT, que eu gosto dele, que só o Cabrini, ele foi até lá, né? Ele foi até esse hospital lá, que era um hospital de base, e fez uma entrevista, fez uma reportagem completa, super pesado, né? Pessoas morrendo assim de... Eu vi essa reportagem. Bem pesado. Eu não cheguei a ver toda, que eu logo fiquei... Eu estava com bastante desgaste nessa época, assim, assustada, né?
de pegar, né, o Covid e trabalhando, então eu falei, nem quero ver isso não. Então, assim, tinha uma coisa muito pesada, triste, e foi descoberto o quê? Que, na verdade, lá, aquele hospital, Amazonas, Belém do Pará, eles já estavam em falência na questão da saúde há muito tempo. Existia uma falência, médicos sem receber, enfermagem sem receber. Então, quando veio a pandemia, eles não tinham preparo nenhum para receber os doentes, os pacientes, né? Não tinha treinamento nenhum para fazer isolamento, então os pacientes chegavam lá com um quadro de Covid, era colocado um do lado do outro, então uns podia ser o Covid, o outro não, e aí quem não tinha acabava pegando, né? Não tinha assim uma questão de precaução e cuidado, né? Vocês devem ter assistido, vocês viram. Então, assim, depois eu vi que foi, como é que fala? Convocado, né? Acho que foi o Exército, não lembro bem, para dar um suporte para eles lá. Então, foram médicos, enfermeiros, né? E aí a história mudou, eles se transformaram lá. As mortes, né? Os óbitos foram caindo e eles ainda venceram primeiro que, se for olhar, primeiro que nós aqui, estado de São Paulo e Baixada. A recuperação lá para eles aconteceu mais rápido do que para a gente. O controle que houve. Por quê? O cuidado foi mais certo, né? Começou a ser as coisas acontecerem de forma correta, né? Então, assim, infelizmente, a corrupção, a mentira, né? Essas falta de preparo no lugar acaba com o lugar, né? Se a gente for colocar, gente, tudo na ponta do lápis de coisas que aconteceram, que poderiam ter sido evitadas, deve ser assustador o número de óbitos que poderiam ser evitados. Com tratamento precoce. Professor, Oi? as pessoas que pegaram Covid, vocês ganham um kit, né? Sim. Eu ganhei. Eu também estava suspeito. E eu tomei e sarei. É um kit que o prefeito dá para as pessoas. Não sabia não, não ganhei isso aí não. Era aqui do Guarujá. A medicação. É um kitinho. A medicação. Olha. Foi uma briga para me conseguir, mas consegui. A medicação vem um comprimido de ivermectina, que vale por 3, 5 azitromicinas. São 5 dias, né? O médico passou 7, né? Mas eles dão 5. Deixa eu ver o outro aqui, peraí. O outro acho que é prednisolona, não é? Não, peraí. Tem outro, professora, que eles dão também. Isso deve ter sido mais para agora. Não, eu peguei o Covid em maio. Quando eu peguei o Covid em maio, foi bem o pico mesmo. Era assustador. Os hospitais estavam sem vagas, não tinha vaga de UTI, aqui no hospital de campanha, Santa Marta. Eu peguei bem no pico mesmo. Foi bem, falei, misericórdia, Senhor. Eu não ganhei, foi nada, não. Eu fiz todo o meu tratamento, porque também, como eu tenho convênio, né? Eu acabei também, sou enfermeira, eu fiz todo o controle, eu já peguei e tomei o atro logo no primeiro dia, mesmo sem saber resultado, nada. Eu fiz os protocolos devido a trabalhar. Mas tem um kit. Que legal, fico feliz em saber. Não sabia, não. Eu peguei, tomei ele todinho e sarei. Eu não tenho a receita aqui, mas são 3 que eles dão. Não, ainda tem a dipirona também, que eles dão 2 parcelas. Nossa, gente, que legal. E aquele remédio que é um nome que mata piolho, uma coisa assim. Ivermectina. Isso. Que legal, fico São feliz de saber. 4 remédios ao todo. Nossa, fico feliz de saber. Eu Então, peguei isso deve ter entrado agora, viu, esses protocolos? Não, é o médico que tem que passar. Sim, então. Mas isso daí, essa providência aí que deve ter sido tomada, deve ter sido agora, não? Em maio, por que eu estou dizendo isso? Porque em maio eu passei na rede pública, né? Tanto que eu fiz o SUAB pela rede pública. E minha família também, Mas meu foi irmão, aqui no Guarujá? minha mãe.
Sim, e ninguém ganhou isso aí não, viu? Eu acho que isso deve ter Aqui entrado não lá tem mais suave, só fica internado. Eu fiz porque eu sou profissional da área da saúde. Ele era liberado para todo Ah, profissional da tá. área da saúde, o SUAB, né? Por isso que eu fiz. Aqui é um teste de sangue que faz. É a Isso, sorologia, eu né? também fiz. É, sorologia. Só que a minha colheram e colocaram num tubinho de tampa amarela, os 2 primeiros. E agora o terceiro, falaram que era errado colocar nesse tubinho de tampinha amarela, que tinha que ser o da tampinha roxa. Aí agora eu fiz e colocaram na tampinha roxa. Eita. É, tá uma zona, professora, uma bagunça Aqui é danada. um vucu-vucu. Para mim conseguir lá, tive que provar tudo. As mulheres da farmácia nem queriam nem me dar. Eita, nós. Não, em pegar foi sossegado. Só que em UBS você não encontra. O médico pede para você ir na UBS pegar. Só que na Ah, é? UBS aqui do Morrinhos não tinha. Não tinha. Aí eu tive que ir lá no Vila Júlia É da pegar. Enseada. Eu Isso. peguei lá também. Entendi. Vamos Professora, quando eu continuar. fiz o teste também, não deram remédio nada pra mim, não. Só deram uma tapinha nas costas e boa sorte. Tu fez aqui também no Guarujá, né, Bianca? E Morrinhos. Então, não deve ser todo mundo, né? Ah, É eu para sei, todo então acho que vai mundo, de cada professora. caso, né? Eu acho que vai de cada caso. Como no meu caso eu não tive febre, não tive nada, só tive só esses sintomas mais leves, acho que no meu caso não teve, acho que necessidade de tomar alguma medicação. Mas teve gente que realmente ficou de cama, ficou mais afetado, aí realmente precisava tomar uma medicação. Acho que vai de cada caso. Acho que Eu não tive também. febre também. Tu sabe que tem muita gente também que não fez raio-x, Eu não fez fiz. exame Eu de fiz imagem, né? também. Eu não fiz nada não, eles só me fizeram o teste de exame de sangue. Não fez, né? É que eles ficam falando que na primeira que não é coronavírus. Não é, né? É Que tem de dar um gripe, né? tempo. É. Isso, uma gripe forte. A Essas minha coisas testaram assim. bronquite. A minha eu Lá, tava até tossindo. Tu falou, Nossa. né? lá no pronto-socorro de Vicente de Carvalho, atestaram bronquite, porque do cansaço e da tosse. Aí eu falei, eu nunca tive bronquite. Ah, é Aí eu difícil, vim pra né, cá, gente? fiquei mais cansada. É É, difícil, professora, né? É é uma muita, sabe? luta. É uma luta, professora. Eu sei, imagino, é muito difícil. Eu, Mas vamos eu voltar entendo só. porque teve esse surtão aí de morte. Porque do descaso. Também, viu, Ludmara? Professora, Oi, quem é? Shirley? a Shirley. Tudo Isso. bem, Shirley? Professora, o meu filho. Tudo, a senhora, boa Tudo noite. bem, O meu saudade, hein? filho Hum. também. É que eu não estava assistindo aula esses dias, por causa que o caminhão passou aqui e levou os fios. Eita, nós. Aí foi sem internet. Levou tudo? Ela levou tudo. E, Pode falar. professora, esse caminhão com container, você sabe, né? Sei. Aí o meu filho foi lá na UPA, como as meninas estão falando, ele falou, mãe, eu não estou sentindo gosto, não estou sentindo cheiro. Nem fato, nem o olfato Nem o e nem o paladar. paladar. Eu falei assim, isso. Aí ele pegou, fez o exame, professor, nós ficamos 3 horas. Juro, eu cheguei lá 5 horas, saí de lá 9 horas da noite Meu com Deus do ele. céu. Aí ele foi lá depois, quinta-feira, e não tinha quase ninguém, viu? Aí ele foi lá, fez exame, ele falou, mãe, quinta-feira eu vou buscar o exame. E deu negativo, Eita, nós. o exame dele. Mas muita Você gente não que teve. acredita nisso? Eu Acredito. falei, não é possível, O gente. meu porque também, isso aí sim. tá uma coisa- Mas mesmo assim eu tomei. Deu. Tem que Então, tomar, ele não tem ele não problema tomou não. medicação nenhuma, gente. Ele foi mandado embora. Meu Mas Deus do graças céu. a Deus, ele melhorou. Não foi nada grave. É bem complicado. Isso que a Ludmara falou é verdade. Muito descaso, né? Muita gente que poderia ter entrado com tratamento precoce. Eu também não, eu concordo que tem que tomar o remédio mesmo sem saber se é ou não.
É precaução, é melhor Eu prevenir fiz do que isso. remediar. Eu fiz isso. E muito médico não queria passar, porque, não, é gripe, não, é bronquite, não, é não sei o quê. E aí a pessoa acabou entrando com a medicação bem depois, né? E aí acaba prejudicando. Infelizmente, né, É minha gente? patroa, professora. A minha patroa queria que eu tomasse esse tal de esse remédio aí para piolho aí. Falou que era para mim dar para mim. Isso, é para me tomar e dar para minha filha, para o meu menino mais menorzinho, não era para tomar. Eu falei, não Não vou tem tomar nada, problema, Deus não. me livre. Não, mas ele Eu não faz mal tomei. nenhum, não, ô Shirley. Não faz, não. Ele Ele é vai, Ah, bom. mas eu ele é fiquei com bom. medo, logo estava naquele O vucu-vucu, mas único já tá remédio falando, eu fiquei com que medo as de dar para ela. pessoas. Todo mundo... Não tem problema. O único remédio que é mais, assim, que exigia um pouco mais de cautela era a cloroquina. Que tem pessoas que é hipertensas, tem problemas, né, de taquicardia. Aí não era muito recomendado a tomar. Mas os outros não tem problema nenhum. Nenhum mesmo. Nada de problema, tá? Não, mas eu fiquei com medo, tava aquela polêmica toda, aquela facção, aí todo mundo, ai, não toma não, porque se tu pegar, então a imunidade vai baixar, vai estar baixa, eu não sei, eu fico mal, eu falei, não vou tomar isso não, sinto muito. Eu não tomei não, não dei pra ninguém. Graças a Deus, ninguém pegou aqui, graças a Deus. Graças a Deus. E eu trabalho num lugar que tem bastante Show. pessoas, viu? Show coronavírus. É? Ai, mulher, nem fala. Misericórdia. Voltando aqui, então, gente, nós entramos no assunto do coronavírus, por quê? Porque foi visto que na pandemia, então, ninguém mais morria do coração, ninguém mais morria de nada, de outras doenças, mas sim só do coronavírus, né? E se chegasse no hospital, como eu falei, com dor no peito, falta de ar, já era coronavírus, né? E não, só que não, infelizmente, ainda assim, infelizmente, né, morre muita gente por causa das doenças cardiovasculares. O coração, ele é um órgão vital, né? Essencial, fundamental. Uma vez que ele fique doente, imagine o comprometimento de todo o nosso corpo. Lembrando que é nele que acontece, né? Dentro de toda essa parte, né, do sistema cardiovascular, que acontece a hematose, a troca do coração que vem o sangue oxigenado para o nosso organismo. Lembra lá a função? Alimentar, né, nutrientes, oxigênio. Imagina, se esse coração está doente, se o coração tem alguma deficiência, alguma cardiopatia, todo o nosso corpo, de alguma forma, vai sofrer as consequências disso, né? A gente vai ter alguma sequela por causa disso. Então, nós temos que cuidar bem do nosso coração. Nós, enfermagem, principalmente, lembra lá quando nós falamos do eletrocardiograma, que é importante a gente da saúde, né, nós profissionais, também preservarmos o nosso coração, né? O coração, gente, ele é um manda-chuva do corpo aí. Ele é que vai liberar, ele que vai dar as condições para que a gente tenha uma vida saudável. Vocês sabem que no semestre passado e no ano passado eu promovi o evento chamado Coração Saudável, né? Foi muito legal. Seria muito legal a gente também promover, mas por causa da pandemia não vai ter como, né? Mas é muito legal a gente trazer essa visão e essa conscientização do coração saudável. Um coração saudável, ele deixa todo o nosso corpo saudável também. Então, a gente tem que se despertar para isso, tá? As doenças cardiovasculares são um conjunto de problemas que atingem o coração e os vasos sanguíneos, provocando doenças e graves complicações. As complicações, quando elas vêm, elas são complicações graves, tá? A saúde da pessoa, como por exemplo, infarto, ICC, que é a insuficiência cardíaca, as arritmias, AVC ou outro tipo de alterações na circulação do sangue. Então, a saúde da pessoa, essas complicações, elas vão gerar essas doenças que eu estou falando aí. A principal delas, né, que é uma das que mais acontece, que mais leva o paciente para a UTI, é o infarto agudo do miocárdio. Quando dá tempo de levar esse paciente para a UTI, né?
Porque muitas vezes o paciente ele tem um infarto fulminante e aí não se dá tempo de levar para lugar nenhum, infelizmente. Então, quando dá tempo, né, dele infartar e ser levado para uma UTI, ser tratado, beleza, tá? Então, infelizmente, nossa cultura brasileira, nós, povo brasileiro, eu me incluo nisso também, nós temos uma cultura não preventiva, mas sim curativa. O que significa isso? Nós não fazemos a prevenção, a gente faz o quê? Já a questão da cura, do tratamento. Então, a pessoa na juventude, aí vocês jovens, né, não se cuidam, vivem a vida de forma, né, à vontade, sem prevenção, sem pensar de que um dia vai chegar, não vou nem dizer a velhice, tá? Como eu falei para vocês, antigamente só se fazia eletrocardiograma em pessoas com mais de 40 anos, porque as histórias de infarto, de doenças cardíacas, era com muito mais de 40 anos. E hoje em dia, devido ao ritmo de vida, o estresse que as pessoas vivem, os infartos e as doenças cardíacas aparecem menos idade. Para vocês terem ideia, esses dias lá onde eu trabalho, um rapaz de 33 anos, 32 na verdade, chegou com fortes dores no peito, falta de ar, né? Chegou ansioso, a princípio fica, lógico, parecendo ser uma crise de ansiedade, né? Síndrome do pânico. O que a gente faz? É aquilo que eu falei para vocês, os protocolos, né? Fomos fazer eletro, só que aí o eletro dele já apresentou alteração. Aonde eu trabalho não dá para colher exames laboratoriais, né? Porque é um ambulatório com pronto atendimento. Então, ele foi levado para a sala de emergência, foram feitas as medicações para o infarto e chamou a ambulância, né? E transferiu ele para o hospital. Aí quando foi, isso foi no domingo, se eu não me engano, foi domingo ou foi segunda, não lembro agora. E aí ele foi para o Hospital Frei Galvão. Quando foi ontem, nós ligamos para a esposa dele para saber, né, se ele estava bem, porque se é uma crise de ansiedade ou síndrome do pânico, o paciente não chega nem a ficar internado, nem para UTI ele vai. Ele vai colher exames, vai colher enzimas e vai vir negativa, ele vai ser liberado. Só que ele estava na UTI, esse rapaz de 32 anos, tá? Deu alterado, sim, os exames dele, então ele está lá, vai ter que fazer um cateterismo, vai ter que fazer todos aí protocolos mais avançados do infarto. Então, a idade, gente, caiu por terra. Ah, é só o idoso, ah, é só o mais velho. Não, hoje em dia isso acabou, devido ao ritmo de vida que a gente leva. E aí é onde eu falo para vocês, nós não fazemos a prevenção. Quem é que de verdade na juventude vai ficar pensando em se prevenir para não ter uma doença no futuro? Muito difícil. Quando vai se dar conta, a doença já está instalada. Uma das doenças que vem devido à vida, né, desregrada, assim que eu digo, sem cuidados, é a diabetes tipo 2. A pessoa que já tem histórico na família de pai, mãe, avó, né, avô com diabetes, se ela não ter um cuidado de prevenção, ela é uma futura candidata a ter a diabetes tipo 2. Então, assim, só que só vai se dar conta disso quando ela já está instalada, porque não pensa-se na prevenção. É igual a aposentadoria, né? Qual é o jovem que começa a trabalhar já pensando em investir para uma futura aposentadoria no futuro? Ninguém pensa. Aí quando chega esse futuro, quando chega, né, eu vou dizer velhice, né, mas não no sentido, né, ai, nossa, pesado, mas de idade, a pessoa não criou, né, estratégias, não se programou, não se preparou para encarar. E a natureza do brasileiro é assim, a saúde do brasileiro é assim. Nós temos aí, vocês devem estar tendo aula de saúde, né, de saúde pública, nós temos aí a atenção primária, que é o carro-chefe do SUS, mas ninguém usa, ninguém busca. Qual é o que usa mais? É a terceira, né? A atenção, atenção terceirizada lá, terceiro,
que é o quê? Que é o PS, é o pronto-socorro já doente, não prevenção, mas sim curativo. Tomar medicação para dor, já entrou com pressão alta, já entrou com